Prontinho, bom dia para todos. Bom dia. A paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus pelo dia de hoje, dia de celebrarmos a comunhão, dia de celebrarmos a aliança do Senhor conosco e a nossa resposta de aliança àquilo que Ele fez por nós. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este dia, pelo domingo de hoje, ó Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos reunidos. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos próximos. Te agradecemos, ó Senhor, por estarmos unidos com aqueles que estão distantes também. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos une pelo Teu Santo Espírito. A comunhão que o Teu Santo Espírito promove. Te agradeço, Senhor, porque podemos nos apresentar diante de Ti para cultuarmos a Ti neste lugar de oração, aonde o Senhor manifesta através da Tua palavra, aonde o Senhor se manifesta através da instrumentalidade de cada um dos irmãos que se dispõem, ó Deus, a atuar em prol da Tua causa, da expansão do Teu reino. Nós Te louvamos, Senhor, que seja este lugar, ó Pai, o lugar do Teu domínio, ó Deus, mas entendemos que domínio, ó Pai, manifesto por Ti, é cuidado, é direcionamento, ó Pai, não é opressão, ó Deus, não é carga pesada sobre as costas, mas ao contrário disso, é refrigério na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esta experiência. Obrigado, Senhor, por podermos compartilhar a Tua palavra entre nós, sabendo que o Senhor há de falar conosco através da meditação da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por podermos celebrar a ceia do Senhor, ó Pai, um instrumento, Senhor, de memória, de relembrarmos o ato do Seu Filho Jesus em salvação a nós e um ato também de proclamação para anunciarmos constantemente esta obra a todos os que forem alcançados por ela. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos pedindo a Ti, acolhe, Senhor, no Teu altar o culto que prestamos, Senhor, e abençoa, Pai, os nossos irmãos e irmãs que estão distantes, ó Deus, da mesma maneira como cremos que o Senhor está nos abençoando aqui neste momento. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos colocar em pé, quem puder, né? Para engrandecer o nome do Senhor, adorar ao Senhor, né? É com muita alegria que eu posso dizer que a gente está feliz hoje, né? Dona Dolores já saiu do hospital, graças a Deus já está em casa, né? A gente ficou muito feliz com a notícia, ela ainda está se recuperando, né? Mas nós sabemos que Deus está cuidando, né, da vida dela, com todo o amor, com todo o carinho, né? E também o Guilherme, né, que fez a cirurgia quinta-feira, Deus colocou a sua mão, né, e correu tudo bem, graças a Deus, né? Uma cirurgia grande, mas que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Está se recuperando, está bem, né? E eu agradeço a Deus, porque a gente pode colocar tudo nas mãos do nosso Deus e descansar, porque Ele toma conta de tudo, né? E nós vivemos essa experiência também essa semana, né? E até um testemunho que gostaria de dar é que no meio da cirurgia ele teve uma reação alérgica, só que ele não dormiu, né? Como sempre dá o pré-anestésico e a gente fica sonolento e dorme, ele não dormiu, ele tomou a RAC, né, anestesia RAC, e ficou conversando, o médico falou para ele que ele ficou conversando o tempo inteiro com o médico, a enfermeira e a anestesista. E na hora que começou a reação alérgica, a anestesista falou, você está tendo uma reação alérgica. Ele falou assim, quando eu tenho alergia, porque é alérgico a tantas coisas e alérgico a até antialérgico, ele falou, quando eu tenho alergia eu tomo Fenergan. Aí ela virou e falou, então aqui, já vou aplicar direto no seu soro, na sua veia, o Fenergan. Na hora desapareceu a alergia. Então louvado seja Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. E nós podemos descansar, porque o Senhor cuida de cada um de nós, né? E eu sou muito grata a Deus por isso, por poder estar aqui hoje, né? Agradecendo com alegria, porque o Senhor
cuida de cada um de nós. Amém? Vamos louvar ao Senhor com alegria. Entrem com ações de graças. Que da nossa boca sejam ações de graças. Gratidão sempre ao nosso Deus por tudo. Amém? Amém. Entrem com ações de graças, nos atos com louvor, com alegria proclamem, quão grandioso e forte é o Senhor. Louvem ao som das trombetas, cordas e percussão, todo ser vivo na terra e céu, ergam sua voz, dando glória a Deus. O Senhor é bom, 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 sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, 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 sua misericórdia é para sempre. Exaltem Cristo. Exaltem Cristo, o Filho, Supremo Criador, curvem-se diante do Rei dos Reis, com gratidão louvem ao Senhor. O Senhor é bom, 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 sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, 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 sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. Amém. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer, né? A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, eu estou aqui, né? Que o Espírito Santo de Deus possa fluir nas nossas vidas, fluir em nós, né? Para que a cada dia mais nós possamos parecer com Cristo, né? E que as nossas atitudes e os nossos pensamentos sejam para o louvor do Senhor. Amém? Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui.
meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministro teu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Amém. Quando olho tua santidade, eu quero adorar a ti, Senhor. Obrigada, ó Pai, porque nós podemos te adorar. E nessa manhã nós podemos adorar a tua santidade, Senhor. Flui nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a ti, ó Pai. Quando olho tua santidade, quando vejo tua formosura, quando tudo obscurece devido teu quando encontro gozo no meu coração, quando tua santidade reina em mim, quando tudo obscurece devido teu te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Eu vivo, Senhor, pra te te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Eu vivo, Senhor, pra te adorar. Do início, quando olho a tua santidade. Quando olho tua santidade,
quando vejo tua formosura, quando tudo obscurece devido teu resplendor. Quando encontro gozo no meu coração, quando tua santidade reina em mim, quando tudo obscurece devido teu resplendor. Te adoro, Senhor, te adoro, Senhor, eu vivo, Senhor, pra te adorar. Te adoro, Senhor, te adoro, Senhor, eu vivo, Senhor, pra te adorar. Senhor, obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada, ó Pai, por podermos falar contigo, Senhor. Amém. Obrigada, ó Pai. Somos gratos, gratos, gratos a Ti por tudo, Senhor. Recebe nosso louvor, nossa adoração diante do Teu trono, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor. Ó Deus, continua, Senhor, falando conosco nessa manhã, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. Transforma as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, não permita, ó Pai, que tenhamos um coração duro ou uma mente que não consegue alcançar a profundidade, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Faz-nos, ó Pai, a cada dia mais, Senhor, ser transformados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Amém. Nós te pedimos, ó Pai, nesta manhã, Senhor. Obrigada por tudo, tudo mesmo, ó Pai. Te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Eu vivo, Senhor, para te louvar. Te adoro, Senhor, te adoro, Senhor, eu vivo, Senhor, pra te adorar. Te adoro, Senhor, te adoro, Senhor, eu vivo, Senhor, pra te adorar. Amém. Os irmãos podem assentar. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 ao 24. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22, 23 e 24. Diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios,
mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós já dissemos várias vezes, ó Pai, nesta manhã, pedindo a Ti, Senhor, fala conosco. E pedimos mais esta vez, ó Pai, com as nossas Bíblias abertas aqui, da onde, Senhor, nós tiramos e onde, Senhor, nós encontramos, ó Pai, a revelação Tua. Aquilo que o Senhor quis, ó Pai, revelar a nós para vivermos, ó Senhor, o caminho ideal para encontrarmos-nos por definitivo, Senhor, a Ti, na Tua glória e vivermos, ó Senhor, eternamente na Tua glória. Por isso, Senhor, clamamos que a Tua palavra, nesta manhã, mais uma vez, sirva para essa finalidade, Senhor, para apresentar-nos de maneira revelada, Senhor, esclarecida e iluminada pelo Teu Santo Espírito, aquilo, Senhor, que o Senhor se propôs, revelando-se a nós. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 ao 24, eu vou ler mais uma vez. Diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós vemos aqui a citação de um povo, os judeus, que aguardavam, né, Cristo, aguardavam o ungido, aguardavam, na língua deles, o Messias, que viria para reinar sobre o povo. E a pregação de Cristo, àquela altura, já era, né, que Cristo havia morrido, né, havia sido crucificado. E isto para os judeus era um problema, porque eles queriam um sinal de um rei que reinasse, que governasse, e apresenta-se um rei que morre. Um rei que morre. Se o rei morreu, nós estamos sem rei. Eles precisavam de um sinal concreto e continuavam buscando o sinal concreto porque não entenderam em Cristo a consumação desta esperança deles de ter um rei. Mas este rei instaurava o seu reino vencendo o principal inimigo para a humanidade, porque não era um inimigo para Deus, era um inimigo para a humanidade. Né? Por quê? Porque o inimigo que Jesus venceu na cruz foi a morte. O inimigo que Jesus venceu na cruz foi o pecado. O inimigo que Jesus venceu na cruz foi o diabo e o reino das trevas. Qual desses inimigos podem subjugar a Deus? Nenhum deles. A morte não subjugou Cristo. O pecado não, né, subjugou Cristo. O diabo, muito menos. E o reino das trevas? Né? As trevas vão se dissipando à medida que o reino da luz de Jesus vai se expandindo. Nenhum deles ameaçavam ao Senhor. São ameaças para nós. Né? São ameaças para nós. Mas não para Cristo. Cristo crucificado, vencendo todos os seus inimigos. Este é o Messias anunciado, oferecido. Para os judeus, complexo. Continuavam buscando o sinal, não entendendo que o reino estava estabelecido. Os gregos, os gentios, né, buscam sabedoria. Aonde eu encontro definição, aonde eu encontro algo concreto. Né? Buscam sabedoria e os gregos destacam-se, né, ao longo da história e pela história até hoje a nós, destacam-se pela busca da sabedoria. A filosofia provém de lá. A busca da sabedoria, a busca da compreensão de todas as coisas. E nenhum, nem ambos, nenhum, nem o outro, alcançam, desta maneira o Senhor. Mas nós, Paulo diz, mas nós pregamos
a Cristo crucificado. E em Cristo crucificado está a expressão de tudo aquilo que é necessário para o conhecimento de Deus e para o entendimento da humanidade. O entendimento de tudo o que há. Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, esse que se apresentou como rei e morre, né? Loucura para os gentios, porque extrapola a qualquer conceito de sabedoria ou ciência, extrapola. Loucura para os judeus, os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, se descendente de Israel, ou se de qualquer outra nação, ou grego, gentil de todos os povos, para qualquer um deles, aqueles que forem chamados, pregamos a Cristo, porque este é o poder que realiza sinais e sabedoria real, sabedoria de Deus. Amém? Nós temos esta compreensão. E essa compreensão, ela é muito ampla, concorda? Ela abrange muita coisa, ela não cabe em nós, mas nós compreendemos a cada dia um tanto mais. A cada dia nós entendemos melhor o nosso Senhor. O seu plano de salvação a cada dia faz para nós mais sentido. A convicção de Deus a cada dia ela é mais concreta, embora a concretude não comporta o Senhor, que é para além daquilo que é concreto, que é físico, que é sólido, que é a nossa realidade. O Senhor está para além da nossa realidade. Mas a cada dia nós vamos compreendendo Ele na nossa realidade. Concorda? A cada dia. E, independente de quem somos, né, todos nós sabemos que, olhando para trás, nós compreendemos Deus hoje melhor do que em outros momentos. Né? O Senhor nos chamou para essa experiência. Bom, este pensamento, ele serve para introduzir-nos a mensagem de hoje. A mensagem de hoje tem como tema o Deus desconhecido. Desconhecido dos judeus, por meio de sinais, desconhecido por gentios, em toda a sua sabedoria, o Deus desconhecido. E para nós, o Deus que estamos conhecendo. E de uma certa forma, ainda por estarmos conhecendo, Ele é para nós um tanto também, ainda, o Deus desconhecido. Mas nós vamos refletir isso melhor ao longo da mensagem, ok? Qual o tema da mensagem de hoje? O Deus desconhecido. Vamos lá para Atos. Atos capítulo 17, aliás. Atos capítulo 17, nós vamos caminhar pelo capítulo 17 inteiro. Então nós vamos aí tópico por tópico, como costumamos fazer. Atos capítulo 17 diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou.
Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. Bom, irmãos, na sequência que nós estamos caminhando, isso acontece aqui depois que Paulo passa por aquela situação de ser preso, ser açoitado, ser liberto, ter ido lá, né, confortar a igreja. Então fiquem tranquilos, né? Estamos libertos, estamos bem. E seguiram viagem. Então, né, é esta sequência. Isso que nós estamos falando, quando ele foi preso, açoitado e tal, aconteceu em Filipos. Né? Filipos. Ele estava hospedado na casa de Lídia e ali começa a nascer a igreja dos filipenses. Eu falei para vocês que nós íamos caminhando e à medida que os acontecimentos fossem acontecendo, nós íamos também entrando nas cartas de Paulo, né? Tentando situar as cartas e conhecer o Novo Testamento na maneira que ele vai acontecendo. Por quê? Porque as cartas que nós lemos de Coríntios, de Gálatas, de Efésios, elas vão sendo escritas durante aquele período que nós estamos caminhando junto com Paulo, né, no livro de Atos. E aí, a gente poderia supor que, como chegamos em Filipos, vamos estudar a carta de Filipenses. Mas a carta de Filipenses, ela não é escrita nesse momento, ela é escrita depois, em um outro momento na viagem, né? Mas nós vemos aí que eles estão caminhando, né, pela região da Galácia. Lugar que eles já estiveram na primeira viagem e lugar que eles passam, né, aí na segunda viagem. Porém, na primeira viagem, eles foram mais ao sul da galáxia. Né? Nessa segunda viagem, eles foram mais ao norte. E aí, não tem como definir apropriadamente, né, quando Paulo escreve aos Gálatas, se ele estava escrevendo, né, no primeiro momento, quando passou pelo sul, ou no segundo momento, quando passou, né, pelo norte, né, mais ao norte. Então, há diferença de opiniões com relação a quando a carta foi escrita, né? Como vocês se lembram que pouco tempo atrás nós vimos uma controvérsia ali em que Paulo estava pregando o evangelho entre os gentios e aí alguns de Jerusalém foram lá e falaram assim, opa, já que eles estão se convertendo, né, e nós somos judeus, né, cumprimos a lei, somos circuncidados, agora eles estão se convertendo, eles têm que passar pela mesma experiência de ser povo de Deus devidamente marcado, né, passar por circuncisão. E aí houve aquela controvérsia toda, foram até Jerusalém para conversar com os apóstolos, né? Houve uma grande reunião e aí definiram, não vamos submetê-los a esta exigência, né? Os gentios que forem se convertendo, eles não precisam ser circuncidados. E com isso abre uma compreensão nesse processo de progressão da lei e da graça, em que a lei ela era representativa de um momento, de uma aliança, e a graça é representativa de um novo momento, de uma nova aliança. Né? A compreensão disso foi se solidificando. Né? E os Gálatas, né, vocês se lembram que eles estavam, né, Paulo e Silas estavam pregando, né, e Paulo e Barnabé, na ocasião, eles ainda estavam juntos, naquela primeira viagem. E um homem coxo foi curado, vocês se lembram disso? Né? E eles falaram assim, os deuses estão entre nós, né? Júpiter e Mercúrio está entre nós, para os gregos, Júpiter e Mercúrio. Não, para os romanos, Júpiter e Mercúrio. Para os gregos, né, Zeus e Hermes está entre nós. Era a concepção deles.
Os deuses estão entre nós, se manifestando em forma humana, tanto é que há grande poder que curaram este homem. E aí, Paulo e Barnabé, mais Paulo, né, chegou e falou assim, não, gente, não é isso. Nós somos homens como vocês. Né? Foi Deus nos céus que fez o milagre. Né? Nós somos homens como vocês. E aí eles entenderam, talvez Paulo, né, seja o Mercúrio ou o Hermes. Por quê? Porque este fala, ele traz as mensagens. O outro, o Barnabé no caso, ele é o Júpiter, ele é Zeus, ele é o mais poderoso. Então eles estavam explicando, não somos apenas homens. Então os Gálatas eles tinham esta facilidade de ouvir coisas e acatar coisas. Eles tinham facilidade em receber uma ideia e mudar de ideia, né? Porque eles não ponderavam muito até. Né? E nesse processo eles foram muito afetados pelos judeus que diziam, vocês estão se convertendo, então vocês têm que cumprir a lei, vocês têm que ser circuncidados. Né? Eles eram muito influenciados por isso. Aquela carta que de Jerusalém partiu, né, dizendo, olha, vocês não precisam cumprir tais e tais coisas, vocês precisam cumprir essas outras coisas, da carne sufocada, das relações sexuais ilícitas e da idolatria. Disso sim vocês precisam se poupar e cumprir a observação. Só que aí depois que Paulo passa por lá e prega, as pessoas se convertem, os judeus influenciam muito. E aí os Gálatas começam a passar por processo de circuncisão. E Paulo escreve aos Gálatas justamente tratando dessas coisas. Até dizendo para eles assim, olha, vocês são insensatos, porque vocês se converteram por um caminho e agora estão tomando outro caminho como obrigatório para poder merecer a salvação. Então, a carta dos Gálatas ela é bastante parecida com o propósito daquela carta que saiu de Jerusalém, do que os judeus, do que os cristãos agora convertidos, gentios cristãos convertidos, precisariam observar. Então, irmãos, Gálatas possivelmente tenha sido a primeira carta escrita por Paulo. Possivelmente. Talvez não. Se Paulo tiver escrito para aquelas igrejas mais ao norte, então provavelmente eles teriam escrito em algum outro momento. Mas se escreveu mais ao sul, provavelmente no momento anterior. Então, possivelmente tenha sido a primeira carta. Então, nós vamos entrar em janeiro, talvez considerando que Paulo tenha escrito Gálatas como a primeira carta. E nós vamos começar entrando em Gálatas, né? E por quê? Porque ela trata justamente daquela questão, da essência daquela questão, que era o que o pessoal de Jerusalém tratou logo no início. Tudo bem? Então fica aí já o nosso acordo. Nós vamos entrar em janeiro, caminhando por Atos, mas pegando a carta dos Gálatas para estudarmos, para refletirmos a respeito disso. A igreja nascendo, como que se dava esse processo de transformação da igreja judaica, se tornando cristã, e ao mesmo tempo acolhendo gentios também se tornando cristãos. Amém? Isso trata tanto da nossa herança quanto da nossa experiência. Trata da nossa herança porque a nossa herança é judaica se transformando em cristão. E a nossa experiência por quê? Porque nós somos gentios também transformados em cristãos. Amém? Então ficamos aí para janeiro já preparados. Quem quiser já ir conhecendo o livro de Gálatas, fica à vontade, vão lendo, para quando chegarmos lá, estarmos já mais familiarizados com o texto. Amém? Então, esse foi aquele contexto. Quando a gente chega aqui em Tessalônica, Paulo, ele começa a pregar, numa sinagoga. Eu já li o 17 de uma... Já? Gente do céu.
de 1 a 9, então já lemos, né? Então, ele começa ali a pregar em Tessalônica, ele procura, como era seu costume, ele continua fazendo assim, procura primeiro uma sinagoga, procura um lugar de um ponto de contato, que já é mais fácil, né? Já é mais fácil, já dá para dar um bom início, uma comunidade ali, uma sinagoga, recebendo a pregação, compreendendo a pregação, automaticamente ela já é uma igreja e já está estabelecida ali. Então Paulo continua na mesma estratégia, né, chegando primeiro, né, nas sinagogas, porque a gente fala assim, mas Paulo não tinha dito em outra ocasião que por causa do comportamento dos judeus, ele agora iria aos gentios? Ele estava fazendo aquilo pontual naquele local. Né? Em outros locais que se repetisse a mesma situação, né, ele ia tomar o mesmo procedimento, mas logo a princípio ele vai logo onde tem um ponto de contato já estabelecido. E aqui em Tessalônica ele vai e procura uma sinagoga. E lá na sinagoga ele vai pregando e esclarecendo que era necessário que o Cristo que ele pregava, que ele anunciava, né, sofresse, padecesse, passasse pela morte. E passando pela morte e ressurreição, assim ele era anunciado. Estava pregando ali. E muitas pessoas, né, naquela sinagoga começaram a compreender, começaram a entender entre os judeus e entre os gentios que ali estavam. E aí diz, né, o texto que muitos homens estavam acolhendo esta pregação. E também, no versículo 4, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. É interessante ele fazer esse destaque. Eles já vêm de uma cidade onde Lídia era uma mulher que fala assim, olha, fica aqui com a gente, né? Fica mais tempo, prega mais dias aqui com a gente. E lá nasce uma igreja. Ele começa a perceber a força e a influência, talvez até, das mulheres no meio do povo gentil, que talvez não fosse o mesmo no meio do povo judeu. Concorda? Né? Era ali uma força grande, aqui muitas distintas mulheres tinham ali um reconhecimento especial. Se você for ver no versículo 12, que nós vamos chegar lá mais adiante, mas alguém pode ler para mim? Deixa que eu leio por causa da captação do som. No versículo 12, diz assim, em um outro momento, outra pregação, diz assim, com isto, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então nós vemos ali que frequentava sinagogas ou em lugares de ajuntamento, de decisão importante, entre os gregos as mulheres tinham presença, um tanto diferente dos gentios. E esta é uma realidade deste povo que está sendo alcançado. E ali, né, ali em Tessalônica acontece isso. Muitas pessoas, muitas mulheres distintas, mulheres de destaque, mulheres de reconhecimento, também ali formando uma sociedade mais heterogênea na sua participação, né? Onde as lideranças elas são exercidas também entre homens e mulheres, e isto era acolhido positivamente no ambiente da igreja. Amém? Então, acontece que os judeus, mais uma vez, aqui em Tessalônica, repetindo a tendência, os judeus movidos de inveja, eles começaram a se incomodar com a conversão de gentios. É incrível isso, como o povo de Deus, por muitas vezes, se incomoda com aqueles que são alcançados. É incrível, é complicado de entender. A igreja se empenha em evangelização, a igreja se empenha em missões, a igreja se empenha em expansão do evangelho, e quando isso acontece e pessoas são agregadas, a gente que incomoda. Ah não, tem muita gente diferente.
né? Tem muita gente diferente, linguagem diferente, comportamento diferente, roupa diferente, linguagem diferente, e se incomoda. E fica, né, essa situação. E os judeus aqui, desta maneira, movidos por inveja, o que eles fazem? Eles se associam a homens maus, é o que o texto fala. É louco a igreja se envolver com homens maus. Fala que a igreja se envolvia com a malandragem, com malandros, pessoas de má conduta, para poder avolumar o número de contrários. É isso? E grande multidão, avolumar o número de contrários. E vão até as autoridades. Então judeus, homens maus, malandros e autoridades unidas contra o povo de Deus. Contra a pregação do evangelho, contra o alcance de novas vidas, de novas pessoas. Irmãos, extremamente parecido com os dias de hoje. Extremamente parecido com os dias de hoje, onde as pessoas se avolumam em número contra uma palavra de salvação, contra uma palavra de acolhimento, contra uma palavra, que eu vou usar uma palavra que se torna controversa nos dias de hoje, mas contra uma palavra de inclusão de pessoas diferentes no meio do povo de Deus. Pastor, você está dizendo que nós vamos ser, a partir de agora, uma igreja inclusiva? Não, eu não estou entrando nessa dimensão de discussão que as pessoas estão tendo hoje, tomando palavra como um termo que lança e gera polêmica no meio do povo de Deus. Não, eu estou falando que o que nós vemos hoje é algo que a Bíblia fala por diversas vezes, que no meio do povo de Deus, judeus, sentindo inveja, se incomoda com pessoas diferentes sendo inclusas, sendo associadas no meio da igreja, e a igreja que é o lugar de transformação das pessoas. É na igreja que as pessoas são transformadas, não é fora dela. Por isso nós não podemos querer que as pessoas venham para a igreja transformadas para poder assim fazer parte da igreja. Não, ao contrário disso. Nós precisamos querer que as pessoas entrem na igreja para que na igreja elas possam ser transformadas, encontrando um lugar de acolhimento adequado para a ação do nosso Deus. Amém? E que para isso, seja retirada do coração do grupo que se reúne a inveja. A inveja da salvação benevolente do Senhor. Por que o Senhor salva aquele, numa vida tão distante dele, e eu tenho que ficar me esforçando? Isso é inveja. Por que o Senhor me chama logo no início do dia para trabalhar para Ele, e depois de 3 horas chama outro e paga a mesma coisa, mais 3 horas depois chama outros e paga a mesma coisa, chega no fim do dia, chama outros e paga a mesma coisa que paga para mim, que trabalho o dia inteiro? Ah, não pode ser assim. Como se chama isso? Inveja. Que o Senhor retire do ambiente da igreja dele sentimentos de inveja. Amém? E que tire da igreja também, do meio do povo dele, a facilidade de associar-se a homens maus, pessoas más, tem um coração endurecido, que quer o mal do outro, que quer que vá para o inferno, que quer que seja condenado, que quer que seja, destruído, que tire esta facilidade de associar com pessoas más, que tire essa facilidade de associar-se com malandros, malandros que fazem parte dos mesmos conchavos, das mesmas coisas, que unem em prol de um objetivo, outro que não tem nada a ver com a vontade do Senhor. E que tire do meio da igreja a facilidade de se associar com autoridades que tenham essa postura, como vivemos nos nossos dias. Amém? Então, este foi o contexto. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Que palavras? Que estavam dizendo, esses homens que estão aí pregando o evangelho por todos os lugares, têm causado perturbação em todos os lugares, se opondo a César. E quem é César? É um imperador humano, é um imperador romano,
é uma autoridade humana, de um reino humano. E é isso que nós temos repetido aqui, né? O diabo chegou e foi tentar Jesus e falou assim, eu te dou todos os reinos do mundo. E Jesus chegou e falou assim, não. Te dou todos os reinos do mundo se prostrado me adorar. Não, só a Deus se adora. No reino de Deus não se prostra a reino humano. Não se deseja reino humano. Concorda? Porque Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Irmãos, mais uma vez, nós somos servos do reino de Deus. Neste mundo, nós somos o quê? Embaixadores do reino de Deus. Nós somos servos submetidos às leis de Deus. Amém? Que isso tire de nós qualquer iniciativa de defendermos e nos aliarmos a qualquer manifestação e comprometimento com reinos humanos, porque definitivamente no começo do ministério de Jesus, Jesus abriu mão e não quis reino humano. Nós cristãos não devemos querer reino humano. Nós não podemos nos associar a reino humano. Nós devemos manter a integridade de representantes do reino de Deus. Isso vai fazer com que muitas vezes os reinos humanos não nos queiram, porque Jesus morreu, foi morto. Concorda? Então, irmãos, até hoje, isso continua. Da mesma forma como eles falaram aqui, eles são contra César. Hoje em dia as pessoas falam assim, esses aí são contra o rei humano que nós queremos defender. Definitivamente, tiremos do nosso coração qualquer intenção de defender reino humano. Defendemos o reino de Deus e quando o reino humano não faz aquilo que nós acreditamos que deva ser, nós precisamos ser as agências do reino de Deus instaladas neste mundo. Se os governantes deste mundo não são sensíveis à dor dos mais pobres, nós precisamos ser. Amém? Se há injustiça na terra, por isso a fome, por isso a dificuldade de trabalho, a gente não deve esperar que nós como cristãos, no meio da sociedade, nós não devemos esperar que seja os reinos deste mundo os solucionadores desses problemas. Nós precisamos nos apresentar como solucionadores desses problemas. Amém? Por isso nós amparamos pobres, como igreja. Por isso, como igreja, eu estou falando no sentido amplo, a igreja ao longo da história. Por isso a igreja sempre se empenhou em criar núcleos onde pessoas pudessem aprender atividades, profissões, e aí poder prestar serviço, conquistar condições de dignidade e oferecer amparo para isso. Ensino, igrejas envolvidas com ensino. Né? É lamentável quando no meio da igreja a gente fala assim, olha, seria bom que a igreja tivesse uma creche, tivesse uma escola, tivesse um ambulatório, né? Tivesse hospital, tivesse faculdade. E algumas pessoas falam assim, isso não é a função da igreja. A função da igreja é pregar o evangelho. É triste ouvir isso, quando a igreja está no mundo para ser sal na terra e luz do mundo, trazendo sabor e condições de criar uma dignidade ao reino de Deus se estabelecendo. Amém? Isso paira no nosso coração como uma esperança e sonho. Que algum dia nós possamos ser assim. Né? Algumas vezes nós paramos com pessoas contrárias a pensamento assim. Mas se nós conseguirmos entre nós minimamente produzir a consciência, o coração, o desejo, a esperança de sermos assim, nós já teremos dado um passo. E tomara que o segundo passo seja de estabelecer de alguma forma. Amém? Que a nossa igreja, pequenina igreja Metodista Livre de São Pedro, possamos sonhar. E se em vida pudermos ver, bom. Se não pudermos ver em vida, que acreditemos que daqui sairá creches, escolas, ambulatório, hospitais, faculdades, e condições de gerar
no meio da sociedade do mundo corrompido, uma sociedade do reino de Deus. Amém? Então, para isso é necessário não fazermos, irmãos, associação aos reinos deste mundo. Seja quais forem as tendências, sejam quais forem as ideologias, nós somos membros do reino de Deus. Proclamamos, é o suficiente para podermos nos apresentar nessa sociedade como meio de transformação da sociedade. Amém? Sonhador? Talvez. Utópico? Talvez. Cristão genuíno? Com certeza. Amém? Vamos na sequência. Então, Paulo estava fazendo isso, estava pregando em Tessalônica, os judeus se manifestaram invejosos mais uma vez, né? E se associam junto com pessoas más e com autoridades, tentando impedir. O que acontece na sequência? Versículo 10. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados dirigiram a sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Então, como já aconteceu em outras situações atrás, Paulo não pôde continuar ali, porque a perseguição, né, começou a engrossar, a se fortalecer. Paulo foi para Bereia. E em Bereia ele foi pregar, e ele se destaca aí que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Os de Tessalônica ouviram, se converteram, bem verdade, normal. Mas os de Bereia, há uma característica especial. Eles recebem a palavra com avidez, eles têm já uma predisposição para receber a palavra, uma aceitação intensa da palavra, mas não irresponsável por ser intensa, né? Não motivada por emoção, que legal, que bom, né? Eles recebiam com intensidade, prestavam atenção, mas eles o quê? Meditavam, verificavam todos os dias para ver se as coisas eram assim. Isso faz com que a palavra se solidifique muito, muito fortemente. Algumas vezes, irmãos, eu confesso que eu tenho uma preocupação com a pregação da palavra, porque nem sempre a gente tem no nosso ambiente, estou falando assim, amplamente, tá? Não estou falando especificamente agora, aqui, mas também, às vezes, também, agora e aqui. Mas assim, às vezes a palavra ela é recebida nem sempre com muita avidez, nem sempre com muita atenção, nem sempre com muita participação, né? Nem sempre. E nem sempre acompanhada com a verificação, dia a dia, se aquilo que está sendo pregado é realmente assim. Né? Eu já vivi situações em que nós pregamos, estudamos algum assunto e tal, aí de repente alguém, ouvindo uma pregação de outro lugar, fala assim, eu acho que aquela lá é mais certa do que essa daqui, nesse ponto. Né? Eu assim, mas você só ouviu? Né? A gente pregou, estava junto, podíamos conversar. A gente estudou, estávamos juntos, podíamos interagir. Né? E aí você ouviu uma outra pregação e achou, só pelo ouvir. Irmãos, nós precisamos ouvir com avidez, precisamos ouvir com participação, com interação, e temos que sair no dia a dia para continuar estudando e verificando se as coisas são assim, para solidificar a pregação. Né? Por exemplo, nós somos uma igreja metodista livre. Isso traz também já uma bagagem de informações doutrinárias.
Existem igrejas Assembleia de Deus, existem igrejas batistas, existem igrejas presbiterianas, e não são uma igreja só. Por quê? Porque tem pontos de diferença de compreensão. Algumas vezes nós precisamos, né, tratar na igreja com os pontos de diferença de compreensão como se eles ainda estivessem aqui, ainda por definir. Né? E assim, eu já tenho assumido mentalmente uma postura de não me preocupar mais com a necessidade de convencimento. Não, eu prego a palavra de Deus hoje, porque daqui 2 meses, 3 meses eu vou pregar e vai ser a mesma palavra de Deus. Daqui 1, 2 anos, 3 anos vai ser a mesma palavra de Deus de algumas coisas que já estão definidas. Por exemplo, entre presbiterianos e metodistas, a diferença na compreensão do processo de salvação. Diferença entre predestinação e livre-arbítrio. A Igreja Metodista Livre acredita que exista livre-arbítrio. E eu vou continuar pregando isso sem a preocupação de convencimento. Mas a compreensão fala assim, é assim entre nós. Já está definido, nós não vamos mudar isso. Igreja presbiteriana, eu falei isso de uma diferença, mas existe uma semelhança. Igreja presbiteriana batiza crianças. Igreja Metodista Livre também batiza crianças. Igreja Batista não batiza crianças. Eu não vou me preocupar em ficar convencendo irmãos da nossa igreja que é certo ou não batizar crianças. Nós já acreditamos nisso, a igreja já acredita nisso, nós vamos continuar batizando crianças à medida que os pais cheguem e falem assim, eu trago a criança para ser batizada, sem nenhum problema. Nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar ensinando, mas não vamos nos preocupar com a necessidade de convencimento. Por quê? Porque existe outra igreja que prega isso, existe outra igreja que prega aquilo. Nós pregamos isso, acreditamos nisso e seguimos caminhando. Amém? Não vou mais me preocupar com o desgaste de coisas que são não resolvíveis ao longo dos séculos. Então eu falo assim, mas o que é certo? Eu falo assim, olha, nós acreditamos desta forma. Os outros acreditam da outra forma. Qual que é o certo? Eu acho que certo é aquilo que nós acreditamos, por isso estou aqui. Senão não estaria aqui, estaria no outro lugar, porque acharia que é errado. Amém? Assim a gente se une, assim a gente se define, assim a gente vai e faz o quê? Eu tenho um elemento para quê? Para verificar todos os dias se as coisas são realmente assim. Vamos assumir para nós a responsabilidade de sermos nobres, como foi os de Bereia. Eles eram nobres, eles recebiam a palavra, acolhiam a palavra, recebiam com avidez e tal, e depois eles iam assumir a sua responsabilidade de fortalecer o seu conceito. Amém? A responsabilidade da pregação da palavra que salva a vocês é minha. A responsabilidade de acolhimento da palavra que salva de vocês é sua. Amém? Eu não salvo. Você não se salva. A palavra é que realiza no coração. Amém? Então, os de Tessalônica eram mais nobres do que os outros. E acolhiam a palavra. E, mais uma vez, os judeus estavam prontos para incitar discórdia e perturbar o povo. E foram para Bereia também, e atrás de conturbar, de perturbar a pregação tranquila da palavra. Que é isso que eu estava falando. Da pregação tranquila. Cremos nisso? Vamos pensar, vamos refletir? Tranquilamente. Perturbação não é o desejo da nossa realidade. E o que aconteceu? Os judeus estavam ali, mais uma vez, perturbando a pregação, e aí falaram assim, vamos despachar Paulo, porque o pessoal está atrás de Paulo mais uma vez, e aí Paulo sai de Bereia. Olha que interessante. Pouco se fala de Bereia aqui, mas que coisa importante se fala de Bereia aqui. Fala da pregação da palavra, fala de pessoas recebendo a palavra, fala de mulheres de alta posição da sociedade acolhendo a palavra junto com homens e grande multidão, e Paulo vai embora. E aí a gente pode perceber que nasce aí uma igreja forte. Uma igreja forte, com poucos detalhes ditos, mas uma igreja forte, uma igreja nobre. Amém? Que também, entre nós possamos ser assim, uma igreja forte.
talvez não se conheça muito a nosso respeito, mas que sejamos fortes, que sejamos nobres. De Bereia é assim, pouco se sabe, mas sabe algo que é extremamente importante. Amém? Bom, indo para o fim, versículos 16 em diante. Enquanto Paulo esperava, Paulo foi encaminhado para Atenas, então aí está em Atenas. Enquanto Paulo os esperava, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais de um só faz a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Gente, que palavra impactante, né? Era bom, né? Que palavra poderosa. Ele estava onde? Ele estava em Atenas. Atenas era o centro da cultura e da inteligência da época. Né? Como eu falei no início da pregação, né? Entre os gregos vem todo o exercício do pensamento, do conhecimento, da sabedoria, que até hoje nos influencia. Né? A filosofia vem de lá. A necessidade e o desejo de saber o que são as coisas e como as coisas se processam, nascem ali e vem se desenvolvendo ao longo da época. E Paulo chega lá, né, e o texto está dizendo que ele andava pela cidade e entendia que o povo era extremamente idólatra, porque via referências a diversos deuses. E é importante fazer um destaque aqui. Idolatria, do ponto de vista da Bíblia, na sua essência, é a adoração a outros deuses. É importante ter essa consciência de que não é qualquer coisa. Às vezes nós ficamos combatendo coisas que nos dão ideia de idolatria e prejudicamos a abordagem. A idolatria é a adoração a outros deuses. É necessário haver uma concepção de Deus, de divindade, outra para se considerar idolatria. Nós, às vezes, ficamos brigando com católicos
de uma forma equivocada, falando para católicos que eles são idólatras, quando católicos como nós, no nosso credo, diz que eles acreditam ao único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. Eles professam, para eles, Maria não é Deus. Embora haja ali uma questãozinha de uma essência divina nela, né, na compreensão. Mas São Benedito, São Cipriano é de católico, tem São Cipriano tem um negócio mais complicado, né? Mas assim, São Benedito, Santo Antônio, Paulo, Pedro, eles não são cultuados como Deus. Não são. Ah, mas não tem lá a estatuazinha dele? Não tem aquele negócio. Gente, há pouco tempos atrás, várias igrejas, atrás não, hoje também, né? Mas até a nossa igreja já fez uma situação assim, de botar uma pessoa, uma personalidade da nossa igreja na transmissão, jogou na tela, e esta pessoa estava falando com todas as igrejas ao mesmo tempo, a partir de o quê? De uma imagem projetada na parede. Se imagem, né, na parede é idolatria, isso por muitas vezes também na igreja evangélica se fez. E pior, porque na Bíblia fala que essas imagens não falam, e as imagens que os crentes hoje projetam, elas até falam. Mas nós achamos que estamos adorando a um outro Deus? Ah, não achamos. Então nós precisamos repensar o nosso conceito de imagem e idolatria. Repensar. Para não sair combatendo coisas erradas. É uma afronta dizer para católico que eles adoram outros deuses. É uma afronta, porque eles não adoram outros deuses, eles adoram o mesmo Deus que nós. Pai, Filho e Espírito Santo. E como eu mencionei que há diferença entre metodistas, presbiterianos e batistas, tal, há diferença entre evangélicos e católicos também. Isso não nos faz servos de deuses diferentes. Não nos faz. Ok? Então, que a gente tenha um carinho especial, como temos pelos judeus, que por muitas vezes, movidos de inveja, perseguiam cristãos, que tenhamos um carinho especial também por aqueles que ao longo da história foi a única expressão de cristianismo antes da reforma protestante. Amém? Carinho, cuidado, respeito. Assim como muitas vezes os pais de vocês, não vou falar os nossos pais, porque meus pais estão presentes aqui, né? Mas os pais de vocês, algumas vezes, decepcionaram com condutas, com comportamentos, com atitudes, mas nunca deixaram de ser pais. Amém? Nunca deixaram. Sempre foram dignos do seu respeito, concorda? É a mesma coisa, nós temos pais espirituais, ancestrais espirituais, que nós devemos reservar o devido respeito. Amém? Se fazíamos isso pelos judeus, precisamos fazer isso pelos católicos também. Bom, caminhando na ideia, né, vocês são muito religiosos, mas na verdade Paulo estava incomodado, ele pregou, né, falando, vocês são muito religiosos, mas na verdade ele estava incomodado com a idolatria. Por quê? Porque haviam diversos deuses, eram outros deuses mesmo, eram outras entidades que eles adoravam, né? Até o ponto de chegar e eles mesmos serem considerados em algum grupo como deuses, né? Como Hermes e como Zeus, eles foram, que eram os deuses gregos, né? Só que eu encontrei também no meio de vocês uma plaquinha com um altar vazio, escrito ao Deus desconhecido. Qual é o tema da nossa mensagem? O Deus desconhecido. Mas, pastor, se você viu aí ao Deus desconhecido, por que você não colocou igual? Né? Porque ali o altar era destinado ao Deus desconhecido. Eu estou falando do Deus desconhecido, né? Da sua figura. E ele estava falando ali, olha, o Deus desconhecido, que vocês têm um altar dedicado a ele, é o Deus que eu prego. Vocês não conhecem, mas ele existe. Né? A ciência, né, aquilo que nós temos de herança, né, de toda essa evolução do pensamento filosófico, a ciência diz que uma coisa não existe desde quando você não consegue provar. Você não consegue entender, você não consegue compreender, ela não existe. A ciência está aí para poder elaborar tudo aquilo que é necessário para poder concluir
que existe e aí existe. Por isso que muitos cientistas hoje dizem que Deus não existe. Não tem como provar. Não tem como provar a existência dele, então não existe. Para eles não existe. Embora muitos cientistas ao longo da história acreditaram que Deus existe. E partiam o seu pensamento também da possibilidade de. E ali, no centro da compreensão, da inteligência, da filosofia, tinha lá um altar ao Deus desconhecido. Ele fala, o Deus desconhecido é ele que eu prego. E é maravilhoso que ele fala assim, o Deus criador de todas as coisas, tudo aquilo que nós estudamos e concordamos que existe, Sol, Lua, universo, átomo, átomo, matéria, os elementos que nós estudamos, que nós conhecemos, que todo o conhecimento da espécie humana vem até hoje, tudo isso procede de Deus, do Deus desconhecido. Por isso ele é desconhecido, porque ele vai para além da nossa possibilidade de compreensão. Tudo que nós podemos compreender parte dele, ele é além. A ciência faz isso, ela vem descobrindo coisas que não sabia, que não conhecia, e aí fala assim, então isso procede disso, isso vem depois disso, e está sempre procurando e encontrando algo anterior, não é isso? Algo anterior. Não tem como, algum dia nesse processo vão cair em Deus. Mas Deus, ele é de quem procede todas as coisas. Ele é muito maior do que tudo isso. Desta forma, ele se torna desconhecido. A gente vai um passo atrás, a gente vai no outro, a gente vai conhecendo passo a passo, e ele é a essência de tudo. Da mesma forma, quando ele chega e fala assim, nele todas as coisas subsistem, nele tudo se move. Por exemplo, até pouco tempo, existe aí os planetas estão em um espaço ou universo, mas isso tudo se sustenta em quê? Não chegamos além disso. E Paulo está dizendo, tudo isso se sustenta em Deus. Desta forma, irmãos, o Deus que Paulo estava pregando não era desconhecido somente dos gregos, dos atenienses lá. Não era. Ele era aquele que era loucura para os judeus. Não é isso? Não é isso. É loucura para os gentios e o que para os judeus? Lá em Coríntios. Escândalo. Exato, escândalo para os judeus, porque tudo aquilo que eu espero, que eu entendo dele, quando ele chega e se apresenta, é diferente. E para os gentios é loucura, por quê? Porque não cabe, eu não consigo, a gente está aqui, a gente estuda, a gente compreende todas as coisas, mas quando chega nessa questão de Deus, não consigo compreender, é loucura, então para mim não existe, porque está fora da minha compreensão. Irmãos, Deus continua sendo para nós a mesma coisa. Concorda? Se Deus se tornar aquilo que nós conseguimos conter, inverteu a situação. Ele não é Deus, nós que somos Deus. Porque nele é que subsiste todas as coisas. Nós subsistimos nele, não ele em nós. Nós não teremos nunca como conter Deus na nossa compreensão. Nós não teremos nunca condições de conter Deus. Nós é que estaremos contidos nele. Por isso ele estará sempre para além da nossa compreensão. Ele, ao mesmo tempo que nós vamos conhecendo-o cada dia, como nós falamos, nós vamos conhecendo, hoje nós compreendemos Deus um tanto melhor, nós precisamos entender que vamos continuar por toda a eternidade conhecendo a Deus mais. Desta forma, ele sempre será um Deus desconhecido, até mesmo de nós. Dessa maneira, ele sempre será um Deus muito maior do que nós conseguimos conceber. Então, nós temos a nossa experiência com Deus, nos firmemos nela. Amém? Mas sejamos sempre humildes diante desse Deus, que é extremamente maior. Alguns entendem ele muito melhor que nós, outros não entendem. Ou seja, todos nós estamos na mesma situação diante de Deus. Só em estágios ligeiramente diferentes. Alguns têm muitas experiências com Deus, outros não. Nós temos alguma. Ou seja, estamos na mesma situação.
em níveis um pouco diferentes, mas todos dependentes deste mesmo Deus. Amém? O Deus desconhecido. Saiamos daqui desta manhã, irmãos, maravilhados com esse Deus. Ele é grande, ele é tremendo. Ele, né, da mesma forma como de um homem, ele fez toda a humanidade. E aí, né, tem essa referência da criação de um homem inicial. Nós sabemos que também de um segundo homem, Jesus, ele vem criando uma outra humanidade. Amém? Fazendo com que esta humanidade sejam todos envolvidos neste mesmo Deus. Judeus e gentios, pouco importa, somos todos a mesma coisa nesse Deus. Homens e mulheres, pouco importa. Né? Estamos todos envolvidos neste mesmo Deus. Hoje nós conhecemos algo de Deus? Conhecemos de tudo? Impossível. Então saiamos para amanhã conhecê-lo melhor. Depois de amanhã conhecê-lo melhor. E dia a dia, como nobre igreja, continuar indo para as Escrituras, vendo se as coisas são realmente assim e solidificando a nossa fé. Servindo para sermos um ambiente que acolhe pessoas. Servindo para ser um ambiente que sabe que o reino de Deus não é deste mundo. Por quê? Porque não cabe neste mundo. Por quê? Porque não compactua com as coisas deste mundo. Este é o nosso Deus. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. E com os olhos fechados, com a cabeça abaixada, né? Proponho uma pergunta. Você conhece Deus? Quanto você conhece de Deus? Há muito de Deus para você conhecer. Eu, todos nós, há muito de Deus para conhecermos. Deus, ele é desconhecido de nós, na sua totalidade. Mas ele é Deus que se revela e que permite, para o quanto nós podemos suportar de conhecimento dele, de entendimento dele, buscarmos de maneira nobre e continuarmos buscando humildemente, sabendo que tanto nós como qualquer um outro procedeu dele e subsiste nele, porque ele tem essa generosidade. Ele gera a todos nós e ele sustém a todos nós. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço pelo dia de hoje e pela meditação da tua palavra, Pai. Clamo a ti, ó Deus, que nós, como igreja tua, possamos ser úteis nas tuas mãos, para que o teu reino seja implantado e que continue sendo implantado e que para o teu reino, a partir de nós, se expanda, Senhor. Ó Senhor, poupa-nos, livra-nos, ó Pai, de agirmos diferente de Jesus e queremos assumir posição, lugares nos reinos deste mundo. Poupa-nos, Senhor. Poupa-nos, Senhor, de sair defendendo os Césares deste mundo. Poupa-nos, Senhor. Mas faz-nos viver em Cristo, expandir esse reino que tanto gera vidas como sustenta vidas. Nós clamamos, em nome de Jesus, que tenhamos uma semana, Senhor, abençoada e de cada dia mais conhecer a Ti melhor, mais profundamente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse Deus se manifestou em Cristo, veio, padeceu na cruz. Pregamos Cristo crucificado. Mas ao mesmo tempo pregamos Cristo ressurreto. E eu acabei não indo mais além, mas concluindo, são poucas palavras. Quando Paulo pregando, falando isso, que de Jesus procedeu todas as coisas, e em Jesus tudo subsiste, né? Em Cristo que morreu, mas ressuscitou, aí ele chegava e falava assim, não, agora você está de brincadeira com a gente, porque ressurreição é um negócio que não dá para a gente lidar, né? Não tem como entender isso. Aí diz que muitos ali, daquelas pessoas que estavam querendo entender, querer conhecer aquilo que Paulo pregava, né, falou assim, escarneceram, zombaram, você é louco, não, ressurreição, isso é loucura, isso não existe. Né? Outros chegaram e falaram assim, com relação a isso, outra hora a gente fala com você, outra hora a gente escuta com relação a isso. Alguns vão entender que eles estão
eles estão predispostos a ouvir a respeito, por isso falam em outra hora a gente ouve. Eu não acho, eu acho que eles estão não, querendo não ser tão agressivos quanto os outros que saíram falando, vocês estão loucos? Né? Falam, uma outra hora, se tiver um tempo, a gente escuta, estava desdenhando. Né? Mas mesmo assim, mesmo que alguns escarneciam, mesmo que outros, né, deixavam para segunda importância, outros ali se converteram, se agregaram, assumiram a fé. Amém? Que assim a gente continue levando o evangelho. Uns vão escarnecer? Vão. Outros vão desdenhar? Vão. Né? Mas outros vão se agregar, vão acolher no seu coração e vão fazer parte desse reino. Amém? E nesse processo de converter-se, se agregar, fazer parte desse reino, né? E nesse processo vão entendendo este ato de Jesus, de morrer e ressuscitar. Ato esse que nós celebramos na ceia do Senhor, e assim faremos nesse momento. Todas as vezes que comerdes e beberdes vão estar anunciando a morte e ressurreição de Jesus até que ele venha. Então, em memória do Senhor, faremos isso mais esta vez. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, abaixe a sua cabeça. A palavra de Deus diz: aquele que come do pão e bebe do cálice, examine-se a si mesmo. À luz da pregação da palavra de hoje, né, eu proponho, examine-se a si mesmo. Né? Com relação àquilo que foi sendo meditado, com relação àquilo que foi sendo pregado, você examinando-se a si mesmo, possivelmente você tenha encontrado coisas a amadurecer, coisas a meditar. Né? Então que participando da ceia seja um compromisso seu em, de maneira nobre, partir para essa semana, procurando dia a dia verificar se as coisas são realmente assim, para o fortalecimento da sua fé e para, né, o fortalecimento também do reino de Deus, tanto no seu coração como ao seu redor, as pessoas ao redor. Você pode abrir para mim, por favor? Vamos orar consagrando os elementos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Senhor, pela obra salvadora do seu Filho Jesus, morrendo na cruz em nosso favor e ressuscitando, dando-nos a esperança da ressurreição, dando a esperança de uma nova vida. Nós agradecemos, ó Pai. Consagramos esses elementos, ó Senhor, para essa finalidade, para fortalecer o nosso compromisso contigo e, por consequência, fortalecer o nosso compromisso uns com os outros, para que, fortalecidos como igreja tua, possamos ser irmãos, possamos ser, Senhor, pessoas a agir na expansão do teu reino nesta terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você vai tomar nas mãos o pão e o cálice e aguardar para cearmos juntos. Amém. Este é o corpo de Cristo, né, oferecido na cruz em nosso favor, em memória, simbolicamente, fazendo com que nós sejamos hoje o corpo de Cristo oferecido para a salvação de muitos. Comei dele todos. Este é o cálice da aliança, a aliança do sangue derramado por Jesus na cruz. O sangue que nos purifica de todo pecado. Vamos beber, né, simbolicamente, como sangue, mas sabendo que os nossos pecados são lavados, sim, efetivamente, pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Isto é garantia de Deus para as nossas vidas. Então vamos receber com gratidão nos corações. Bebamos deles todos. E como uma oração de gratidão, cantemos: Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Eu vivo, Senhor, pra te adorar.
Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Eu vivo, Senhor, pra te adorar. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face de toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Uma boa semana para todos. Amém.